Começa agora na Porto FM o programa Fala Prefeito, um espaço para aproximar a gestão municipal dos cidadãos. Saber como é que está a cidade, não é verdade? Um resumo do trabalho da semana. Muito bom dia, prefeito Rômulo Ripa, tudo bem? Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Porto FM, uma alegria falar com vocês em mais essa manhã de sexta-feira. Tudo bem, graças a Deus, e você? Graças a Deus. Feliz, porque o Timão tá respirando, né, Rômulo? Eu errei só o palpite, viu, Sidney? Por quê? Eu falei 2-0 e foi 1-0, mas tá bom, né? Tá bom. Ganhar do Palmeiras de qualquer jeito, né? É verdade. E ontem o Botafogo venceu o Guarani, quer dizer, estamos respirando no Paulista, né, prefeito? Só que faltava também, além de pandemia, ter o Corinthians mal perdendo, aí eu vou te dizer, aí o ano é catastrófico. Barbaridade. Prefeito Rômulo, como é que foi a semana, o balanço da Covid-19 em Porto Ferreira, Rômulo? Hoje nós chegamos ao dia 110 do enfrentamento da pandemia, né? São 17 novos casos confirmados que nós tivemos de quarta-feira para quinta-feira, sendo que o total hoje é de 476 pessoas confirmadas. Dentro dessas 476 pessoas, nós temos, graças a Deus, 364 pessoas curadas, infelizmente 12 óbitos que vocês acompanharam e também aí 89 pessoas positivas em isolamento domiciliar. Sobre a ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI, hoje nós temos um suspeito internado em UTI e 3 positivos em UTI. Então, dos 7 leitos, um total de 4 ocupados. E na enfermaria, temos 8 positivos internados e 2 suspeitos. No total de 30 leitos, 10 ocupados. Esse é o balanço durante a semana, né, prefeito? Essa é a posição que nós chegamos hoje na questão do enfrentamento à pandemia, o número dos casos aí que, infelizmente, continua subindo, mas de menor aceleração. De 15 dias atrás para hoje, nós tivemos aí uma desaceleração, na taxa de contaminação. Isso é um dado positivo, afinal de contas, quanto menor a aceleração da contaminação, tendencialmente, menor a ocupação dos leitos de enfermaria e dos leitos de UTI. Perfeito. O município, Rômulo, credencia mais 2 leitos de UTI? Exatamente. Nós conseguimos, na semana passada, antes da reunião do Comitê de Enfrentamento, até para deliberar sobre a questão da flexibilização das atividades comerciais, um diálogo com a Irmandade de Misericórdia de Porto Ferreira, o Hospital Dona Balbina, no sentido de que os leitos da nossa UTI geral encontram-se ociosos, né? Nós não temos tido cirurgias, nós não temos tido inúmeras ações que às vezes geram uma complicação que o paciente pode vir a precisar do leito de UTI. Então, para aqueles que ainda não sabem, o município hoje tem 11 leitos de UTI, sendo 6 deles na UTI geral e 5 na UTI Covid, essa UTI que foi criada única e exclusivamente para atender os pacientes Covid. Para dar uma melhor condição de atendimento e até mesmo aí dar um fôlego no nosso enfrentamento à doença, à pandemia, o diálogo feito por mim e pela Secretaria de Saúde com o hospital foi no sentido de pegar 2 dos leitos da UTI geral, que o município tem lá 4 leitos SUS, e credenciá-los junto à UTI Covid, levando de 5 para 7 o número de leitos. Isso tudo para a gente ter segurança e poder caminhar, porque não adianta nada fazer a flexibilização do comércio e depois, eventualmente, ter que voltar atrás. E outro dado que eu aposto bastante é a questão do tratamento através de medicamentos. Então, como já disse para vocês na sexta-feira passada, como já venho contando aqui semana a semana, nós temos nos reunido com os médicos da cidade, aí sobre a supervisão e coordenação do Dr. Carlos Eduardo Miguel da Silva, que é o médico da vigilância epidemiológica, e o Dr. Carlos Eduardo constituiu, com apoio dos demais profissionais,
um rol de medicamentos que o município deveria se debruçar, comprar em maior quantidade, para que os demais profissionais, médicos da rede pública e privada, pudessem trabalhar a prescrição dos medicamentos dos pacientes em síndrome gripal. Ah, eu não tenho nada, mas eu quero me precaver ao Covid, posso buscar o remédio? Não. O medicamento é para quem está em síndrome gripal. E mais do que isso, a síndrome gripal é o fator para colher o exame de Covid. Então, a pessoa pode estar positivada ou ainda suspeita, mas já recebe os medicamentos das mãos dos médicos na rede de atenção básica. Então, o paciente vai até a UBS mais perto, ele tem que ter os sintomas, lógico, e aí o médico lá vai atendê-lo e nós estamos distribuindo esses medicamentos para que os médicos façam a entrega. Ah, eu estou com a receita aqui e eu vou lá na UBS buscar. Não. Receita você tem que buscar na farmácia municipal, dentro dos critérios que já existem lá de distribuição de medicamentos, o protocolo geral de distribuição dos medicamentos da cidade. Então, receita é na farmácia municipal. Os medicamentos nas UBSs são somente através da entrega das mãos do próprio profissional de medicina. E aí, importante, o médico faz a prescrição. Ah, eu fui no médico, mas ele não me deu, por exemplo, a hidroxicloroquina. Bem, quem determina qual medicamento vai ser dado, prescrito ao paciente é o médico. O prefeito não estudou medicina, também aí os vereadores não estudaram medicina, também a associação comercial não estudou medicina, inúmeras outras entidades representativas não estudaram medicina. Quem estudou medicina, tirou o diploma e tem CRM, que é o Cadastro no Conselho Regional de Medicina, são os médicos. Então, só médico prescreve medicamento. Aliás, nem o presidente da República e nem o governador estudaram medicina. Então, cada um no seu quadrado. Nesse sentido, nós estamos fazendo aí a aquisição dos medicamentos todos. Confesso a vocês que estamos com uma dificuldade um pouco maior em encontrar laboratórios para fazer a venda da azitromicina e alguns, quando tem, estão querendo aí ser criminosos na prática dos preços. O município chegou a pagar pouco mais de 20 centavos na cápsula, no comprimido de azitromicina de 500 miligramas. Agora tem laboratório querendo cobrar quase R$3 do mesmo comprimido. É um absurdo. Ao invés de darem a sua colaboração, aproveitam do momento da dificuldade, sabendo que muitas pessoas estão usando esse medicamento para tentar extorquir o cidadão de bem e o próprio poder público. Mas a Secretaria de Saúde está fazendo essa aquisição e conforme os medicamentos já vão chegando, vão ficando disponíveis na farmácia municipal e também nas unidades de saúde. E outra coisa importante, Sidney, desculpa me estender aí na pergunta sobre os 2 leitos de UTI, mas eu disse dos medicamentos porque eu tenho uma perspectiva muito boa de que com os medicamentos e as pessoas tendo acesso a eles de maneira mais fácil, os positivos vão evoluir de maneira melhor para menos pessoas precisar de leitos de enfermaria e leitos de UTI. Então vamos trabalhar torcendo para que menos pessoas cheguem aí para o hospital, tenham uma condição de saúde melhor e com isso, com certeza, nós também vamos derrubar aí o número de óbitos. Prefeito, nesse caso aí que você comentou no valor do medicamento, se o prefeito, o administrador, fizer essa compra, pode se complicar também futuramente, não pode? Depois que tem um bando de gente ignorante, maldosa, que solta mentira que a prefeitura está recebendo dinheiro pela quantidade de óbitos, a pessoa para falar um negócio desse tem que ser uma trouxa, né? Porque, vamos ser sinceros, que prefeito quer falar para uma cidade, bacana, hein? A minha cidade bateu o recorde de mortes, olha quanto dinheiro eu recebi. Faça-me o favor, né? Coloca a mão na consciência. Esse pessoal do fake news aí, esse pessoal que fica o dia inteiro com a bunda sentada na cadeira atrás de rede social falando asneira, devia se preocupar em colaborar com informação verdadeira, em não politizar a situação, que infelizmente agora o que mais está tendo é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, gente que ao invés de somar esforços, fazer desse momento um momento de união, quer fazer politicagem barata para tentar ganhar voto. Então,
Não acreditem nessas coisas. Se acreditam na mentira, Sidney, você imagina se eu pagar os R$3 em cima da cápsula de azitromicina, R$3,50. Pronto, já vão falar que o prefeito superfaturou a compra do remédio. Se não tem o remédio, paulada no prefeito. Se paga caro no preço do remédio porque o laboratório é sacana, pilantra, paulada no prefeito. Então, é uma missão difícil, mas nós estamos aqui para resolver o problema. E o principal, viu? Eu conversei com o provedor do Hospital Dona Balbina, o Gilson Fantinato, e eles lá no hospital também estão com dificuldade de comprar alguns medicamentos. Não por falta de dinheiro, assim como não é falta de dinheiro o nosso problema aqui. O problema é encontrar laboratórios que tenham medicamento disponível para vender e que não estejam praticando os preços absurdos. E aí nós estamos fazendo um levantamento e eventualmente vamos estudar a possibilidade de oferecer uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado contra esses laboratórios, porque essa prática é uma prática criminosa. 8h34, prefeito, você fez um pedido de respiradores mecânicos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional. O secretário Marco Vignoli é um amigo muito querido, um parceiro de Porto Ferreira, tem colaborado aí já há muito tempo, desde quando era deputado, passava aqui, apesar que quando ele era deputado ele vinha mais, viu, Sidney? Quando ele era deputado ele passava aqui uma vez a cada 15 dias, no final da quinta-feira à tarde ou no início da sexta-feira, tomar um café com a gente, mas continua sempre solícito, continua sempre muito atencioso conosco. E o governo do estado está fazendo a distribuição de alguns respiradores mecânicos aos municípios, né? E é lógico que eles vão prestigiar Porto Ferreira também. Então, isso é já do final do mês passado, mas como eu vi que os respiradores já estão sendo entregues em algumas cidades da região, eu já quis dar publicidade no sentido de falar que esse nosso diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que faz essa articulação pelas prefeituras junto aos demais órgãos do governo do estado, já aconteceu, né? Aí algumas pessoas, eu vi ontem em rede social com o seguinte comentário: mas não tem dinheiro para comprar, por que vai pedir? O que a pessoa tem que entender é o seguinte: o governo do estado está dando para todos os municípios. O que nós temos já é em número suficiente. Mas você acha que eu vou ser tolo o suficiente de não pegar a doação do governo do estado e aí contribuir para que nós tenhamos até equipamentos aqui, vamos dizer assim, a mais, contribuindo ainda mais com a qualidade do nosso atendimento? Então, quero agradecer aqui o governo do estado, na pessoa do secretário Marco Vignoli, meu amigo, que em breve vai poder fazer a entrega desses respiradores mecânicos, novos respiradores mecânicos, a Porto Ferreira, que nós vamos entregar ao Hospital Dona Balbina. 8h36, prefeito, e a zeladoria, como é que anda as obras da cidade, Romulo? As obras estão acontecendo aí de uma maneira em geral. A próxima semana, Sidney, é aniversário de Porto Ferreira, né? E esse ano não tem FEIF. Eu posso falar para o pessoal quem que vinha na FEIF para eles ficarem com vontade, com saudade de deixar para o ano que vem, ou você acha que é melhor não? Fica lá, prefeito. Olha, nós tínhamos iniciado em janeiro a tratativa, o show, né, para fechar a agenda e deixar disponibilizado, lógico, não tinha o compromisso financeiro ainda, mas a data estava pelo menos acertada, pré-agendada. O show do dia 2 de agosto, que ia ser o último dia da FEIF, a FEIF ia começar no dia 30, porque o feriado é na quarta, dia 29, né? E aí ia ser 30, 31, 1º e 2, isso. Então, 4 dias. Conforme nós fizemos também aí as outras oportunidades. O show do dia 2, que era o show de bilheteria aberta, o quilo do alimento para o Fundo Social, gratuito para a população, era Bruno e Marrone. Você acha que o pessoal ia gostar ou não? Show, hein? Agora fica para o ano que vem. Ainda, os outros eu não vou lembrar, mas eu lembro de um outro nome que estava confirmado também na pré-agenda aí, que nós vimos que tinha data e precisava ver qual empresa ia ganhar a licitação para ver se conseguia fechar depois o valor com o artista. Mas na abertura, né, no pós-feriado de quarta-feira, na quinta-feira, era Marília Mendonça. Você acha que o pessoal ia gostar? Marília Mendonça, aí toca demais, hein? Vai fazer o quê? Fica para o ano que vem, né? Importante é a gente chegar lá em pé, com todo mundo vivo, com saúde, com prosperidade para a cidade. As obras continuam acontecendo. E aí, a semana que vem, aniversário de Porto Ferreira, nós vamos fazer a entrega simbólica. Não pode fazer cerimônia de inauguração para não dar aglutinação, né? Aglomeração. Mas nós vamos fazer algumas
alguns atos simbólicos com alguns representantes da Câmara, também da própria sociedade civil, fazendo a inauguração de algumas obras que aconteceram aí nesses últimos meses em Porto Ferreira. No dia 29 de julho, dia do aniversário, nós vamos ter uma inauguração da Avenida Mariano Procópio, que está ficando muito bonita, e ainda falta receber a iluminação em LED, né? Mas o projeto já foi enviado à Electro, então nós estamos aguardando somente chegar aí os equipamentos para a empresa poder fazer o início da troca do LED na Mariano Procópio. E, aliás, LED na Mariano Procópio, LED na Júlio de Oliveira Dorta, LED na Nestor Maranhão, que é ali nas costas do cemitério Cristo Rei, LED até a chegada da UPA, porque a Electro, no início desse mês, também vai fazer a instalação dos postes de energia até a chegada da UPA, então vai ter lá, a UPA não, nosso CAPS, né? Agora é CAPS e Centro Diagnóstico Imagem, doutora Bruna Guzmán Luz Marques. Vão chegar com o LED até lá, LED lá no fundo do Cefer, onde já tem poste, na frente da Transporto, na frente da Baita Festa, na frente da Plástico Bolha, na frente do SESC Senat. Então nós vamos iluminar toda aquela região. Mas na quarta-feira nós fazemos o ato simbólico de inauguração da Mariano Procópio. Depois também vamos fazer o ato simbólico de inauguração do Cefer, do Centro Empresarial Ferreirense, que já está lá com a guia pronta, com o asfalto pronto, algumas empresas já fazendo aí a sua planta fabril para poder mudar o seu endereço para lá. Vamos fazer a entrega também de mais 6 leis que a Câmara Municipal aprovou, nos permitindo aí ratificar os contratos já assinados de venda de mais 6 empresas que vão se instalar no Cefer, ou seja, num momento tão difícil que nem esse, geração de emprego e renda é essencial. Na quarta-feira de manhã, essas duas. Outra que eu posso adiantar para vocês que vai acontecer, porque eu recebi o comunicado ontem, tem uma emenda, salvo maior engano, do vereador Alan João Orlando, líder do governo, que possibilitou uma reforma na quadra poliesportiva da APAI. E eles também vão fazer essa inauguração e me convidaram na quarta-feira pela manhã. Aí nós vamos ter, no dia 30 de julho, na quinta-feira, a inauguração da primeira fase de revitalização do Parque da Henriqueta Libertucci. Então, ia acontecer na sexta, por uma mudança de agenda nós tivemos que mudar para quinta. Na quinta-feira, então, a entrega da primeira fase de revitalização da Henriqueta Libertucci. O que foi feito lá? Trabalho de guia em toda a trilha, também foi colocado o pedrisco preto na trilha toda, né? Falta só o pedaço da frente ali, a reforma do parquinho, a troca da areia do parquinho, a reforma dos banheiros, dos vestiários. Então, outra coisa positiva, aqui envolvida a presença do vereador Alessandro Rossi Bertazzi, o Dentinho, que fez esse pedido para nós e também participou no processo indicando uma emenda parlamentar. Em seguida, nós vamos fazer já a licitação da fase 2 da revitalização do Parque da Henriqueta. O que vai ter na fase 2 do Parque da Henriqueta, a obra lá? Vai ter a construção de um pier, um tablado de madeira que entra no lago assim, e dá para as crianças que forem visitar o parque verem a mina, a nascente de água ali, que tem no topo do lago. Então, já tem casal que vai lá hoje, quando casa, vestido de noivo e noiva, tirar foto. Você imagina no pier sobre o lago, né? Também vamos trabalhar um pedaço da iluminação da trilha, a instalação de um playground para portadores de necessidades especiais e o término do serviço de guia e pedras na trilha. Isso tudo com uma emenda do deputado federal Vanderlei Macris, a pedido do nosso amigo João Lázaro Batista, que foi vereador na nossa cidade, tem um carinho muito grande pelo Parque da Henriqueta e fez esse pedido, então essa segunda licitação deve começar nos próximos dias. Também na segunda-feira nós vamos fazer a entrega do nosso CAPS, né? Até que enfim, um prédio próprio para o CAPS. Vou lembrar as pessoas aí a história do CAPS lá, ou do prédio pelo menos. Em 2011, o município assinou um convênio com o governo federal para a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Nós temos um excelente pronto-socorro, um pronto-socorro que dá conta dos atendimentos
e um pronto-socorro que custa pouco mais de R$600 mil mês para o poder público municipal. Salvo mal engano, é esse o valor. Vocês imaginem o município ter o pronto-socorro e a UPA. A UPA custaria, para pôr para funcionar, quase R$800 mil mês. Para fazer qual atendimento? Quase que o mesmo. Então, é uma realidade, não tem dinheiro para tudo. Eu respeito quem tomou a decisão lá atrás de assinar o convênio da UPA, mas isso com certeza ia sucatear o nosso pronto-socorro, porque não ia ter dinheiro para as duas coisas. Bem, escolheram construir a UPA aonde? No Cefer. Bacana? Bacana. Mas só que nunca fizeram a infraestrutura do Cefer. Agora que nós fizemos. Guia, galeria, água, esgoto, asfalto, a própria energia, nós que levamos tudo lá. Então, era um elefante branco no meio do nada. Um prédio que ficou fechado. 13, 14, 15, 16, agora 17, 18, 19, olha aí, 7 anos, para que até que enfim nós conseguíssemos terminar a infraestrutura do Cefer, ou melhor, fazer, porque não tinha nada de infraestrutura lá, e fazer a reforma do prédio, 7 anos depois fechado, para poder entregar ele para a população. E é um prédio muito grande. A primeira vez que eu entrei lá eu me surpreendi, é gigante, gigante o prédio. E nós, em decisão com a Secretaria de Saúde, a dona Vera Visoli, decidimos levar para lá o nosso CAPS. Eu fui lá essa semana visitar, que o pessoal já está decorando, colocando os móveis para a inauguração do CAPS, e eu perguntei para o Adenilson, que é o nosso coordenador do CAPS. Adenilson, quantas pessoas nós atendemos no CAPS por dia? Aí ele falou para mim, prefeito, agora, nesse momento de pandemia, nós estamos só atendendo a nossa urgência e emergência, vamos dizer assim, né? Para diminuir a circulação de pessoas, conforme está determinando o Ministério da Saúde. Mas nós chegamos a atender mais de 250 pessoas por dia no CAPS. Quem são essas pessoas? Pessoas que precisam do tratamento psicológico, pessoas que precisam do tratamento psiquiátrico, usuários de álcool e drogas, que nós temos um CAPS com uma excelente ação no campo de álcool e drogas, e aqui destaco o nosso programa Vida Nova. Na história de Porto Ferreira, nunca trabalharam a internação de pacientes dependentes químicos, e nós criamos o programa Vida Nova. As pessoas às vezes nem lembram que tem, mas a prefeitura tem o mecanismo para fazer o tratamento do paciente que é dependente químico na sua totalidade, no campo social, no campo da educação, no campo do tratamento de saúde, sabe? A segurança dando esse suporte todo. Então, no CAPS também temos esse atendimento. Hoje em dia, um desafio que a sociedade vai viver daqui para frente é lidar com as nossas crianças, que são pacientes psiquiátricas. Então, nós temos lá psiquiatria infantil, também atendemos as crianças. Então, no total, o depoimento do Adenilson para mim, para a dona Vera Visoli, para o Tiago Terassi, que estava comigo lá esse dia, foi de que nós atendemos mais de 250 pessoas por dia em um período normal, fora de pandemia. Então, vejam quantas pessoas vão poder ser beneficiadas com o CAPS, que vai ser inaugurado na próxima segunda-feira pela manhã, iniciando aí a semana de aniversário de Porto Ferreira. Do lado, vamos ter, como já disse para vocês, o Centro de Diagnóstico por Imagem, doutora Bruna Guzmán Luz Marques. E aqui, mais uma vez, o meu carinho para toda a família do Mineiro, pela ausência da Bruna aí, que agora será eternizada no Centro de Diagnóstico por Imagem. E lá nós vamos ter raio-x, que tem um raio-x lá dentro do CAPS, dentro do prédio já, o Sidney, desde 2010, está na caixa, nunca abriram. Nós vamos ter que abrir agora e instalar, porque compraram, mas nunca viabilizaram a instalação. Então, chega de viajar para fazer raio-x. Raio-x, ultrassom e também depois vamos ter lá a endoscopia, um centro diagnóstico para atender melhor a nossa população na segunda-feira. Sei que eu estou falando demais, mas ainda no campo das inaugurações da próxima semana. Na terça-feira nós vamos ter a entrega da revitalização da Praça João Pellegrini, em frente à 4ª Companhia de Polícia Militar, que ficou muito bonita também. E na sexta-feira, aí sim, na sexta-feira,
a entrega da revitalização do Centro Odontológico e do Centro de Especialidades Odontológicas. O primeiro é o mesmo imóvel, mas são 2 equipamentos que estão instalados lá. O primeiro que relembra aí o pai do nosso querido Pique, que foi dentista na nossa cidade, e hoje o Pique tem aí a grata satisfação de ser coordenador do Serviço de Saúde Bucal em Porto Ferreira. Então, para nós uma satisfação. E, em segundo, também a homenagem ao Dr. João Vilas Boas, que é patrono do Centro de Especialidades Odontológicas. Na sexta-feira, encerrando aí uma série de inaugurações para atender a população de Porto Ferreira. 11 minutos para as 9, prefeito, vamos para o intervalo. Antes de mandar um abraço, sabe quem está ligado no programa, Rômulo? Quem? Hamilton Pieromon. Ah, é? Mas hoje você não vai colocar aquele pedaço do programa que ele gosta de ouvir, né? Ele gosta do signo, né, prefeito? Tem gente que acredita, né, nessa questão de signo, né? O Hamilton não acredita, não. Você fica tirando sarro dele, mas eu sei que ele não acredita. Pelo contrário, ele não suporta. De verdade, ele adora ouvir signo. Um abraço para o nosso querido Hamilton. Hamilton, que é um grande profissional e está à frente aí da Unicep, não só aqui em Porto Ferreira, mas também em outras unidades. Um abraço para ele. Tá certo. Depois do intervalo, a gente volta com o prefeito Rômulo ao vivo. Rafael, turma da hoje amanhã, eu ouvi no programa também, o João do Uber. Um abraço, João, bom dia. Na Porto FM, o povo pergunta e o prefeito responde. Bom dia, Sidney, bom dia, prefeito, é o Henrique. Gostaria de solicitar, se possível, dentro das normas técnicas, que fosse feita a avaliação de possível poda de galhos das árvores ao lado da rodovia Luiz Pizeta, Vila Real, pois foi feita a iluminação, diga-se de passagem, ficou muito bom, mas os galhos estão atrapalhando a iluminação. Tem como melhorar esses pontos escuros, prefeito? Henrique, ali é um desafio para nós todos, né? Aqueles ficus são árvores inapropriadas para barranco. Tem um processo da Defesa Civil de 2 anos atrás que recomendou a retirada dos ficus. Ficus são aquelas árvores lá, que estão vizinhos ali dos mazotes. Você conhece os mazotes, Sidney? Opa! Então, aquelas árvores ali chamam ficus. Elas são da mesma espécie das árvores centenárias aqui da Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás. Na avenida, sem problema, é plano, né? Mas lá é barranco, então tem o risco, eventualmente, delas cederem por conta do peso no barranco e aí arrastarem até a fundação da rua, caírem. Então, é uma questão que demanda muita avaliação. Só que, ao mesmo tempo que haveria necessidade, de maneira adequada, de fazer eventual retirada de algumas daquelas espécies, existe o carinho, o amor daqueles que moram ali na frente e que viram aquelas árvores crescer e que não querem que faça a retirada. Isso é natural, né? Teve uma que estava numa situação muito ruim e a equipe foi lá tirar. Nossa, deu uma polêmica danada. E TV, e reclamação, e rede social, e de novo eles colocam o prefeito e a mãe do prefeito no meio, e xinga, e não sei o quê, pensando bem, né? Então, o que eu vou pedir para o Henrique, um pouquinho da paciência dele, vou tratar com a Defesa Civil, o meio ambiente, eventualmente com o próprio Corpo de Bombeiros, para que eles estudem uma medida, como você disse, técnica, que possa tentar levantar a copa da árvore sem aumentar o risco, porque quanto maior a copa da árvore, mais distante fica o centro de equilíbrio da gravidade dela. Então, um vento pode derrubá-la, né? Então, a gente evita mexer naquelas árvores por conta disso. Aí alguém pode falar, mas o prefeito sabe que tem risco ali e não tira a árvore por quê? Atendendo um pedido dos moradores da comunidade ali, nós decidimos suspender a retirada de mais algumas espécies que tinham e a Defesa Civil faz um monitoramento lá quinzenal, olhando a condição das raízes, olhando o barranco e qualquer novidade, aí sim a gente age. Foi um compromisso que nós assumimos com a comunidade, para não chateá-los, para respeitar também o bairrismo que existe ali e garantir a segurança de todos. Mas sobre essa questão da iluminação, Henrique, eu já vou trabalhar. Bom dia, prefeito. Gostaria de não me identificar, mas gostaria de saber como estão as pessoas que limpam os túmulos, ainda estão indo ou não está podendo, prefeito?
Olha, eu vou ser muito sincero, Sidney, eu desconheço se eles estão indo ou não, tá? Existem muitas pessoas que têm esse serviço de limpar os jazigos das famílias, né? Outras, as próprias famílias fazem a limpeza. Não está proibido de fazer a limpeza, tá? Agora, se as pessoas que atuam de maneira profissional com isso estão fazendo ou não, eu desconheço. Prefeito, gostaria de perguntar, das 9 às 13 está aglomerando muitas pessoas no comércio, portanto é complicado ficar para pagar as contas, principalmente quem trabalha no horário do almoço, não abrange esse horário, às vezes nas lojas tem muita gente. O prefeito está planejando alguma alteração nesse horário de funcionamento? Por mim, não tinha esse horário de 4 horas. Por mim, funcionariam às 8 horas, às 10 horas, quanto mais horas melhor, porque é menos aglomeração. Só que o que as pessoas às vezes não se atentaram, e eu fiz essa explicação algumas vezes, é o seguinte: lá atrás, peitamos o governo do estado, enfrentamos a decisão do comitê estadual e o nosso comitê municipal, com sabedoria e também aí seguro das condições de atendimento que nós temos, nos liberou para abrir o comércio. O estado de São Paulo estava fechado e Porto Ferreira trabalhando, produzindo. Depois de quase 50 dias das coisas caminhando desse jeito, e o nosso cenário epidemiológico bem estável, tinha crescimento, mas um crescimento muito pequeno, veio uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo, através do Procurador-Geral de Justiça, questionando a legalidade dos meus decretos, dos decretos que eu assinei, e colocando o município e o Rômulo, o prefeito, no polo da ação, processando, tá? Então nós estamos respondendo essa ação. Mas eu estou muito tranquilo, porque nós fizemos tudo dentro da lei, nós aqui fizemos o critério de avaliação epidemiológico que o governo do estado só foi fazer com o Plano São Paulo. Então, se eles tivessem aplicado o Plano São Paulo antes, nós teríamos funcionado da mesma forma. Então não tem nada de errado, né? Só que a partir do momento que entrou essa ação no Tribunal de Justiça, eu e, por consequência, o município, ficamos impedidos de agir contra o Plano São Paulo de flexibilização. Eu não posso decretar aqui nada diferente do que está na cartilha do governo do estado. E é na cartilha do governo do estado que está esse negócio das 4 horas para quem está na zona laranja. Então, não tem o que fazer. Nós não podemos abrir mais do que as 4 horas, porque senão nós estaremos indo contra o Plano São Paulo. Ah, Rômulo, mas você enfrentou uma vez. Enfrentei, mas não tinha ação na justiça. Agora o cenário é outro. Se eu enfrentar o Plano São Paulo, garanto para vocês que em poucas horas cai o decreto que a gente fizer e a gente corre o risco de fechar tudo de novo. Além de eu responder a ação de improbidade, ação de responsabilidade, sei lá o que o Procurador-Geral de Justiça vai pensar. Então a questão das 4 horas é uma obrigação por parte de seguirmos o Plano São Paulo, não tem o que fazer. Paralelamente, eu quero lembrar a todos que a Associação Comercial e o Comitê da Cerâmica Artística e Decoração participaram das reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 e eu fiz uma carta consulta a eles, dando as possibilidades dos horários que eles poderiam funcionar. E uma das possibilidades era, ao invés de funcionar todos os dias da semana 4 horas, poderia funcionar 4 dias da semana, 6 horas, que isso está previsto no Plano São Paulo. Só que tanto os empresários do Comitê da Cerâmica quanto a Associação Comercial escolheram funcionar às 4 horas, bem como eles escolheram aí a opção que nós demos com esses horários. Reinaldo do Salgueiro, gostaria de perguntar para o prefeito uma atenção especial na rua Nadir Zada Ribaldo, a rua de terra atrás do campo, precisa de cascalho por aqui, prefeito. Muito obrigado pela atenção. Reinaldo, tem um termo de consentimento e acordo, termo de compromisso e acordo, que é o termo mais correto, do proprietário dos lotes, porque eu não sei se muita gente sabe, mas o Jardim Salgueiro vai quase até lá no Brejo. Quando fizeram o Jardim Salgueiro na década de 70, não tinha todas as normas, as especificações técnicas que tem hoje, e foram feitas quadras com lotes, igual o resto do bairro, para baixo do Campo do Salgueiro.
Aí, quando vieram fazer a infraestrutura, viram que alguma parte era área alagadiça e acabaram não fazendo a infraestrutura e não venderam os lotes. Mas esses lotes existem no registro de imóveis, no cartório do Nelsinho Pereira Lopes, está lá os lotes registrados. E um empresário da cidade, uma pessoa da cidade, comprou esses lotes e que veio aqui na prefeitura consultar sobre a possibilidade de vender todos aqueles que são lindeiros, dão de frente para a rua Nadir Zadra Ribaldo, que é as costas do campo do Salgueiro. E nós falamos, olha, o lote existe, nós não temos como proibir a venda, a única inspeção que nós vamos fazer é sobre a questão da cota da cheia dos 100 anos, o nível do alagamento, e esses lotes realmente já estão fora, não chega mais água até ali, faz muitos anos. Única questão é que nós não vamos liberar a venda enquanto você não fizer a infraestrutura. Drenagem, guia e asfalto. E foi assinado esse termo de compromisso e acordo, dando 1 ano e meio para o empresário fazer. Então, se ele cumprir, se ele quiser vender esses lotes ali nas costas do Campo do Salgueiro, naquela região ali, ele vai ter que fazer aí guia, galeria e asfalto. Prefeito, a última dessa sexta-feira, prefiro não me identificar, mas havendo, todo fim de semana está tendo festa em ranchos da Vila Sibila. O que eu posso fazer, prefeito, a respeito? Denunciar para a nossa Guarda Municipal. Aqui quero agradecer o Coronel Márcio Simplício, na pessoa dele, todas as equipes de fiscalização, Guarda Municipal, também tem que agradecer lá a Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, fiscalização de posturas, até o pessoal de tributário tem dado aí um auxílio para a gente, mas não é uma missão fácil. Vocês sabem que eu sou um cara transparente e eu jogo o jogo aqui, na terra, não existe ilusão. Final de semana, eu, depois do almoço no domingo, falei com minha esposa, vamos dar uma volta, né? Ele não pode sair de casa, então vamos dar uma volta de carro e eu quero que você veja as quadras poliesportivas que nós estamos construindo em 2 bairros da cidade. Não vou falar o bairro, Sidney, porque tem muita gente preconceituosa e aí começa a denegrir a imagem do bairro, mas eu quero contar o fato para vocês rapidinho. E aí saí com o carro e fui até o primeiro bairro e quando eu entrei, mostrei a quadra, muito bonito, grande, nossa, que bacana, isso, aquilo, outro, e fui sair por dentro do bairro. Virei numa rua, tive que parar o carro. Tinha tranquilamente umas 200 pessoas. E não é conta de pescador. Tinha umas 200 pessoas na rua. Tinha gente com banquinho na calçada, churrasqueira na calçada, criança soltando pipa, gente jogando bola com trave no meio da rua. A rua estava lotada. Carro de som com pancadão do funk, é opção cultural, a gente respeita, lógico, e gente em volta do carro. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nós jogamos um jogo, volto a dizer, que não é nem no céu, nem no inferno, é na terra. É o jogo da realidade. Vocês acham que tem condição uma viatura da guarda, uma viatura da polícia, ir lá no meio de 200 pessoas, pedir, mandar, sei lá, usem o termo que quiserem, para que essas pessoas entrem para suas casas? É uma piada, né? Se eu mandar 10 viaturas, mesmo assim as 10 viaturas são menos do que as 200 pessoas que eu estou falando para vocês que estavam na rua. Então, eu peço, colaborem com a fiscalização, denunciem, porque nós vamos lá, vamos orientar, vamos multar, e água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas o principal, a consciência das pessoas. Se nós não tivermos a colaboração e a consciência de todos, não adianta. Senão o poder público ia ter que ter uma autoridade de fiscalização por cidadão. São 57 mil habitantes e são 57 mil agentes da lei, fiscais, guardas, policiais, para trabalhar de babá do povo. Ninguém está aqui para ser babá de ninguém. Nós estamos aqui para liderar essa cidade para um processo de vitória. Vitória no enfrentamento da pandemia, vitória nas obras de infraestrutura, vitória no progresso, na geração de emprego e renda. E isso nós só temos se todo mundo colaborar. Então, fica mais uma vez o meu apelo para você
que quer fazer o churrasquinho no sábado, faz você, sua família, os residentes da sua casa, não é crime nenhum, não tem nada de errado. Toma os devidos cuidados e faz. Toma sua cerveja, come a sua carne, sabe? Tem que ter, tá certo, tem que ter. Mas para você que quer gerar essa aglomeração, deslocar as pessoas, coloca a mão na consciência. Pensa que a sua saúde é importante para as pessoas que te amam. Pensa na saúde das pessoas que você ama. Porque, infelizmente, não tem cura. Nós estamos dando os medicamentos para o tratamento, mas não cura a doença, os medicamentos. Não acharam a cura ainda. Não existe. Não tem a vacina. Nós vamos viver com essa doença, com essa maldita doença, mais alguns meses, até ter a vacina. Então é só a colaboração de todos que vai fazer a diferença. Prefeito Rômulo, muito obrigado pela participação ao vivo mais uma vez esta semana aqui na Porto. Eu que agradeço, Sidney, sua atenção, quero desejar a todos um excelente final de semana, agradecer a direção da Porto FM e pedir, como sempre, né, que Deus continue abençoando Porto Ferreira, ainda mais nessa semana que nós vamos entrar, que é a semana de aniversário dessa cidade, dessa linda e maravilhosa cidade, que é bonita pelo seu rio, que é bonita pela sua igreja central, que é bonita pelas suas ruas, que é bonita pelas suas indústrias, mas é ainda mais bonita pelo seu povo. Povo honesto, trabalhador, hospitaleiro. Eu me surpreendo ao ver o como aqueles que vêm às vezes trabalhar aqui se apaixonam por essa cidade e não querem ir mais embora. E isso não é por conta da cidade ou só da posição geográfica, é por conta do povo. Quando eu falo aqui chamando a atenção de que no enfrentamento da pandemia, a nossa dificuldade foi quando o pessoal achou que a doença tinha ido embora e tinha virado farra, pingue e foguete, não é mentira. O povo de Porto Ferreira é muito alegre, tudo é motivo para comemoração, tudo é motivo para se reunir. Isso é um hábito, é uma tradição nossa. E essa terra que acolheu tantas famílias, e acolheu a minha também na década de 50, quando meus avós chegaram aqui, com meu pai ainda bebê no colo, é o nosso lar, é a nossa morada. Então, que Deus abençoe essa terra, porque se Deus abençoar essa terra, vai estar abençoando esse povo maravilhoso, e nós vamos vencer tudo isso que nós estamos passando. Parabéns, Porto Ferreira, pelos seus 124 anos. Muito obrigado pela honra, pela satisfação e pelo orgulho de me permitirem, ao longo desses últimos 4 anos, ter sido o seu gestor, o seu líder, alguém que zelou por ti, dia e noite, 24 horas, e volto a dizer, com muita honra e muito orgulho. Muito obrigado a todos, um bom final de semana.